Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Depois de um brevíssimo recesso, eu estou aqui de volta ao estúdio de entrevistas do Portal da Holanda, com um entusiasmo ainda mais ativado, assim, a 220 por hora. É sempre bom a gente retornar. Então eu retorno com alegria por muitos motivos, mas eu vou pontuar um grande motivo que me alimentou até a minha chegada aqui para fazer essa entrevista, que na verdade não vai ser uma entrevista. Eu vou conversar com uma cientista sobre um assunto de vital importância. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou satisfeito porque hoje é segunda-feira. Eu sempre vejo a segunda-feira como começo de mais uma etapa na vida da gente, né? Determinada pelo tempo. Segunda a sexta. Ela vem a segunda-feira de novo, depois do fim de semana. E isso me entusiasma muito. Agora, conversar com uma pessoa que eu nunca conversei antes, para abordar um assunto que é importante para todos nós, principalmente aqueles que vivem na Amazônia, sobre uma doença que ela está diretamente atrelada à história do desenvolvimento da Amazônia. E continua. A minha impressão é que essa doença continua atrelada ao desenvolvimento da Amazônia, principalmente quando se fala no interior do estado. Mas quem mora na cidade também não está livre, não. Mas será que é isso mesmo? Olha, eu vou conversar com a doutora Stephanie Lopes. Ela é doutora em genética e biologia molecular e também pesquisadora em saúde pública lá na Fiocruz Amazônia. Ela é a diretora, entendeu, de pesquisa da Fiocruz Amazônia. E o tema de hoje é o seguinte: malária. Mas não é só isso não, porque malária todo mundo, né? Hoje em dia, malária né? É uma doença que dá um frio danado na gente, é transmitido por um mosquito. Não, hoje nós vamos falar sobre a erradicação da malária, a possibilidade da erradicação da malária, porque a nossa ilustre convidada, uma protagonista do mundo científico na cidade de Manaus, ela vem aqui falar sobre um estudo que está sendo desenvolvido voltado todo ele para a erradicação da malária. Tem um projeto aí que é de cunho nacional, e ela vai contar toda essa história para a gente. Já pensou em erradicar a malária, acabar com a malária na Amazônia? Será que isso é possível? A doutora Stephanie está aqui para responder a esta questão e muitas outras. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Estou muito feliz de lhe receber aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Humberto, é um prazer, né, falar sobre um tema que me é muito caro, né, que é toda a minha vida científica e para o seu público, que é tão extenso, a gente falar, né, sobre malária, sobre será possível a gente eliminar a malária do território amazônico? Como é que está o avanço nisso? Qual é essa possibilidade? Qual é o plano do nosso país para essa doença, né? Está de acordo com o plano mundial? Não está? O que nós estamos fazendo na ciência e também na vigilância e nas ações, né? Para a gente poder, quem sabe, né, controlar e eliminar essa doença que matou milhares, como a gente conversou na prévia aqui da entrevista, mas continua matando em todo mundo, mas pior, né, a morbidade, a população que ela atinge, né, como você falou, uma população do interior, né, a população rural, uma população que já é vulnerabilizada, que já sofre de tantos outros problemas. A malária está ali também e é o problema de saúde, muitas vezes principal dessas localidades, que ainda comete centenas, milhares de pessoas no nosso país, e a gente precisa falar sobre isso e pensar, será que a gente pode eliminar? E o que precisamos fazer para eliminar? Como cientistas, como população também que sofre disso,
como governo, quem somos nós e onde nós vamos com essa doença e o que está sendo proposto. E vamos falar disso, né? O governo, né, o Ministério da Saúde colocou um plano agora em maio de eliminação de malária no Brasil até 2035. 2035 são 13 anos. É muito? Não é muito, é pouco, né? Temos ainda 130 mil casos. A meta a ser atingida é erradicar até 2030 totalmente a malária no Brasil. Eliminação da malária no Brasil, né? Erradicação a gente fala quando é no contexto mundial. Então a gente elimina de locais específicos. Então a meta do Ministério da Saúde hoje é a eliminação da malária no país até o ano de 2035. Doutora Stephanie, eu mencionei... É um plano, na verdade. É um plano, né? Eu mencionei na abertura que a senhora está como coordenadora de um estudo, quer dizer, que está sendo desenvolvido com a equipe lá na Fiocruz Amazônia. Isso. Me diga uma coisa, eu sei que o seu objetivo é a vacina, o estudo é para alcançar a vacina. Uhum. Quais são hoje, na sua opinião, os maiores desafios para que a senhora e com a sua equipe possa criar uma vacina contra a malária? Isso é possível, totalmente possível? É possível, sim. A gente tem hoje uma vacina que foi lançada muito recentemente para o controle dessa doença, que é a vacina, ela chama Mosquirix. Ela é uma vacina que há anos vem sendo desenvolvida e foi lançada muito recentemente, agora preconizada pela Organização Mundial de Saúde para uso nos países africanos, porque ela combate um tipo de malária que é a malária falciparum, que é mais prevalente no território africano. Hoje no Brasil a gente tem cerca de 15% dos casos de malária por esse parasita, então ela não é uma vacina aplicável no nosso país, até porque ela é uma vacina que não tem 100% de proteção, ela é uma vacina que protege cerca de 40% do desenvolvimento de malária grave em crianças africanas, né? Que são hoje quem morre preferencialmente por malária no mundo. Então a gente tem mais de 600 mil casos, 600 mil mortes por malária por ano, e essa vacina... Principalmente crianças, você está dizendo? Crianças menores de 5 anos na África. Quase que 90% das mortes são de crianças menores de 5 anos. Então a gente está falando aí de 500 mil crianças que morrem e de evitar 30% dessas mortes. Então é uma vacina que não é perfeita, mas ela já reduz a mortalidade dessa doença que de fato assola o território africano. Aqui no Brasil a gente tem predominância de um outro parasita, que é o Plasmodium vivax, né? Então a malária vivax, que é uma malária um pouco menos grave, confere menos mortalidade, então ela agrava menos. No entanto, a gente sabe que a morbidade é grande, né? As pessoas perdem dias de trabalho, são uma população vulnerável, né, que é acometida, então a maior parte da malária é no território amazônico, né? 99% dos casos de malária no Brasil é na região amazônica, e a gente está falando aí que grande parte disso é no território rural, indígena, áreas de garimpo. Então a gente está falando de territórios extremamente vulneráveis, com população que sofre já pela falta de acesso aos serviços de saúde. Doutora, me diga uma coisa, qual é o mosquito vetor do vírus da malária? E onde é que ele vai para pegar, né, justamente o vírus e depois ir lá na casa do homem e ferrar o homem, né? E transmitir o vírus, o Falciparum vivax, não é isso? Isso é o nome do parasita. Do parasita. Né? Na verdade, ele não é um vírus, ele é um protozoário. É um protozoário. Um pouquinho mais desenvolvido, né? O vírus, ele usa a célula humana para se reproduzir. O protozoário, ele é uma célula... Ele já vem pronto. Ele é uma célula, ele basicamente carrega tudo que ele precisa dentro dessa célula, mas ele precisa invadir o homem e também o mosquito para ter seu ciclo completo. O mosquito vai onde para pegar o protozoário? Esse mosquito, ele é um mosquito de floresta, não é um mosquito que está urbanizado como o mosquito da dengue, né? Então é o Carapanã, o nome, né, dele é o gênero Anopheles. Na região amazônica, o Anopheles predominante, né, na transmissão da doença é o Anopheles darlinge.
Esse mosquito, ele... E o habitat dele é na floresta? É em grandes córregos, e não, por exemplo, em latas e pneus. Ele gosta de água limpa, doutor? Ele gosta de água limpa e corrente. Um pouco diferente do que a gente vê da água parada. Então é um outro... claro, deixo isso para os ecólogos e para os entomologistas, mas não é um mosquito prevalente na área urbana, e sim nas áreas de floresta. Por isso a gente tem a predominância no território rural e também nas áreas de invasão, né, que também é outra população vulnerável. Quando você tem invasão, desmatamento, derrubada de florestas, você aproxima a residência dessas regiões onde você tem nas árvores, e quando derruba, por exemplo, aquelas árvores, ele procura a casa do homem? É assim que funciona? Não, você se aproxima mais das áreas de criadouro, que o mosquito, a maioria dos mosquitos, você tem a parte larval e de ovos em água, né? Então ele vive perto dessas áreas, porque basicamente a vida do mosquito é colocar ovos e se reproduzir. Então ele sempre vai estar muito próximo da coleção de água. E essa proximidade de coleção de águas faz com que quem se aproxima dessa região onde você tenha criadouros seja um alvo fácil para o mosquito. Esse Anopheles daligie, ele tem preferência por picar o homem, então ele busca também essa fonte alimentar. E claro, nessa região a gente tem casas, por exemplo, que não são totalmente protegidas, onde você tenha mais fácil acesso do mosquito dentro do domicílio. E também os hábitos das pessoas, né? Ou são casas abertas, como determinadas aldeias indígenas, onde você não vai ter um cercado ou vai estar totalmente protegido desses insetos. Até a falta do mosquiteiro também tem que ser mencionado. Com certeza. Né? O mosquiteiro é uma das estratégias de intervenção bastante eficaz, né? O uso de mosquiteiros impregnados, que está no plano de eliminação de malária do Brasil. São mosquiteiros, e também borrifação intradomiciliar de inseticida, que funciona muito bem para as residências que têm, né, a sua envergadura de poder ser fechada, de poder fazer essa borrifação. Mas não funciona para todos os tipos de habitações que tem nas áreas onde você tem a transmissão. Então o controle vetorial, ele é uma das principais ferramentas no controle da doença, e também diagnóstico precoce e tratamento adequado o mais rápido possível. Então essas ferramentas juntas são as que estão postas no plano de eliminação de controle da malária, assim como investimento em pesquisas que visem a eliminação. Eu vou já conversar com a senhora sobre aquele que é picado pelo mosquito. Agora, me diga uma coisa. Eu vou chamar de mosquita de propósito, tá? É mosquita mesmo? Só as mosquitas picam, não é, doutora? As fêmeas? E por que ela precisa do sangue humano? O que leva a mosquita a picar o ser humano? Os insetos hematógrafos, não todos, mas os mosquitos, no caso, eles fazem a ingestão de sangue para a criação dos ovos. Então, para o amadurecimento dos ovos, ou seja, para ele ter filhos, ele precisa do repasse sanguíneo. O amadurecimento é dentro da própria mosquita? Isso, os ovos amadurecem, ela põe os ovos na coleção de água, esses ovos vão eclodir em larvas que vão se desenvolver em mosquitos, tanto fêmeas quanto machos, claro. Aí há a cópula, e após a cópula ela precisa do repasse sanguíneo para esses ovos estarem maduros e darem origem à sua prole. Então a ela precisa do sangue, precisa né? do sangue ela para vai pôr os procurar ovos. Alguém ela não para picar, precisa né, do sangue para viver, mas para pôr os ovos. Para pôr os como ovos. A Darwin diz aí, né? Nós estamos aqui para pôr uma nova geração, para procriar. Então os mosquitos existem e vão continuar fazendo isso. Então a busca do alimento sanguíneo é isso. Nós somos, né, uma alimentação para eles. Eles não estão ali para transmitir a malária, né? Eles estão ali para ter o ciclo deles. No entanto, se eu estiver portando o parasita da malária no meu sangue, quando ele picar, ele vai se infectar. Se ele for um mosquito transmissor da doença, que nem todos os mosquitos que vão picar a gente são, ele vai ter o parasita crescendo dentro dele e ficando maduro para infectar uma nova pessoa. Esse processo, ele pode levar de 10 até 15, 18 dias dentro do mosquito. Então o mosquito também tem que viver um tempinho. E ele não necessariamente, um mosquito não pica só uma pessoa, ele pica diversas pessoas. E é claro, isso faz com que o ciclo da doença continue. Por isso a intervenção, né, o controle vetorial é muito importante para o controle da doença. Mas também, se eu não tiver pessoas com parasita, a presença do mosquito tampouco importa, né? Então você precisa ter um mosquito que seja suscetível e possa transmitir a doença, e você precisa ter uma pessoa
com o parasita no seu sangue para infectar esse mosquito. Doutora, essa todas as áreas. Essa combinação é que faz você ter a presença da doença nas regiões. Doutora, todas as áreas, então, eu posso assumir que todas as áreas amazônicas onde existe a ocorrência de um igarapé que está ali se movendo, essas áreas são propícias para mosquitos? Quer dizer, todas as áreas com água corrente podem propiciar a existência de mosquitos da malária? Os levantamentos entomológicos, né, hoje a FVS, que é responsável por isso, né, aqui na região, eles provavelmente devem demonstrar que sim, que todas as áreas aqui da nossa região, elas têm então, a presença... Então não existe uma área assim, naquela área ali tem mais, aquela tem menos? Por exemplo, os igarapés aqui da nossa região, da cidade de Manaus, estão extremamente poluídos, claro, então você aí já não tem a presença fortemente do vetor. As mosquitas gostam de água limpa, né? No entanto, você tem já, por exemplo, Puraquequara, você tem regiões ainda dentro da área de Manaus que você vai ter a presença do vetor. Claro que numa menor intensidade, provavelmente, que regiões como São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, onde você tem um índice entomológico bastante grande, você acha bastante mosquito e, consequentemente, também bastante malária, né? Então, você tem hoje, dentro dos municípios do Amazonas, São Gabriel tem um número de casos bastante alto de malária. Então, você precisa ter essas duas condições. E é isso que a gente precisa nos ater, né, para poder pensar em controlar e, então, eliminar a doença. Precisamos evitar que tenham pessoas infectadas, então a gente precisa diagnosticar e tratar e assim matar o parasita, e evitar que também a gente tenha uma presença elevada de mosquitos. Zerar o número de mosquitos, eu acho isso impossível. A gente vai controlar a presença elevada desses vetores, e é isso que as estratégias, tanto de borrifação intradomiciliar, não ter o mosquito dentro da residência, o uso de mosquiteiro, não ter um mosquito picando a pessoa enquanto ela dorme, doutora. Porque o hábito dele também, que a gente não falou, né? O hábito desse mosquito, que é o transmissor da malária, ele é um hábito noturno. Então, quando o sol se põe, é que ele tem atividade máxima. Durante a noite, doutora. Quando o sol está se pondo, é quando ele começa a ter a sua atividade mais elevada até o nascer do sol, né? Então, ele é um mosquito que tem esse hábito, que é um pouco mais fácil da gente propor intervenções, né? Porque é quando as pessoas vão para dentro das casas. Então, dentro das casas, se você tiver a borrifação intradomiciliar ou o uso do mosquiteiro, você evita, então, a presença desse mosquito dentro e você, então, fica mais protegido. Doutora, quais são os sintomas que uma pessoa começa a apresentar quando ela está infectada foi infectada pelo mosquito da malária? Então, os sintomas demoram um tempinho, né, para aparecer após a picada, podem levar até cerca de 15 dias, então a gente tem isso dentro até do questionário, né, quando a pessoa está com suspeita de malária. Por exemplo, se é uma pessoa que vem ter atendimento aqui em Manaus, que não é uma área que a gente pensa como, tá com malária, vai pensar, tá com dengue, tá com outra doença, então onde ela esteve também faz parte do questionário. Mas os sintomas, eles são muito similares a diversas doenças infecciosas, né? É febre, sudorese, calafrio, tremor, dor de cabeça, vômitos. Então, eles são sintomas muito generalistas, né? Difícil de você ter um diagnóstico por uma anamnese sem fazer o exame diagnóstico, né? Então, hoje o exame, que é um exame relativamente barato, que é a gota espessa, né, e a análise por microscopia da presença do parasita, é o exame que diz, isso é malária, isso não é dengue, isso não é zika, isso não é outra doença febril que a gente às vezes nem consegue chegar, né, a famosa virose, né, que a gente não chega a um diagnóstico fechado. Malária tem um exame que é simples de ser feito, que é um custo relativamente barato, porque é uma lâmina e você faz uma coloração, só que você precisa ter uma pessoa que faça a leitura e diagnóstico dessa lâmina. Então você precisa de constante treinamento, né, para ele fazer essa identificação. Aí a preconização, né, se a pessoa mantiver os sintomas, por exemplo, tiver um exame negativo, mas o seu eixo de vida, onde você está, é bastante endêmico para malária, ou foi para essa área, se ele continuar com sintomas, ele refazer o exame, por exemplo, para poder fazer com que a gente tenha certeza de que aquilo é ou não é malária. Como é o tratamento, então, depois que
a pessoa está diagnosticada com malária? Então, hoje a como é gente que cura essa pessoa, já que não tem a vacina? A gente tem drogas antimaláricas que são bastante eficazes. Então, hoje o tratamento, né, a partir do momento que você tem o diagnóstico, e é importante ressaltar que hoje no Brasil a gente precisa ter o diagnóstico diferencial, porque a gente tem as duas espécies de malária circulando, que é a malária falciparum e a malária vivax. E aí, essa pessoa que fizer o diagnóstico, ela tem que laudar qual é o parasita que tem. Tem diferenças morfológicas, você consegue ver a diferença na lâmina dessas duas espécies, e isso é importante porque se for uma, você vai fazer um esquema de tratamento, se for outra, você vai fazer outro esquema de tratamento. Então, precisa ter esse diagnóstico diferencial. Tendo esse diagnóstico, se for malária vivax, você vai fazer um tratamento que é cloroquina, que foi muito falada aí durante nossa Covid, associada à primaquina, né? A primaquina, ela é uma droga essencial para o tratamento da malária vivax porque ela mata uma forma do parasita que fica latente, adormecido, e que, se não for tratado, pode dar um novo caso de malária sem mesmo a pessoa ter sofrido uma picada pelo mosquito. Ela é recorrente, então? Se ele não for tratado, existe este fármaco que mata esse parasita latente, mas se você não fizer o tratamento adequado, que é um tratamento de 7 dias, você pode ter malária por causa da falha do tratamento. Doutora Marisa Aguiar perguntando para a senhora o seguinte: doutora Stephanie, é verdade que quem tem malária nunca mais vai poder doar sangue? É verdade isso? Não é verdade. O que se tem é quando você mora fora de áreas endêmicas de malária, usualmente se você teve na região, você é descartado. Então, por exemplo, eu sou paulista, né? Então, vinha muito para cá durante meu doutorado, tentei doar sangue em Campinas, que era onde eu estudava, e fui negada porque tive em área endêmica de malária. Porque o que acontece? O exame de malária não é, eu acho que até hoje não é, porque hoje já tem um teste para ser disponibilizado, não é usado em bancos de sangue. Então, você não faz o descarte da presença do parasita de malária em bancos de sangue. Então, como não se faz isso na rotina, o seu sangue não passa por essa... Você pode estar portando parasita e, portanto, poder levar a doença pela transmissão, pela doação de sangue, né? Pela transfusão sanguínea. Agora, na região amazônica, isso se torna um pouco difícil, né? A pessoa que não teve malária ou a pessoa que não está sob risco de ter malária, né? Então, hoje se tem um avanço para que a gente tenha já na rotina do banco de sangue, aí provavelmente alguém do EMOA pode informar melhor se eles fazem essa triagem. Eu acredito que não na prática, né? Mas a ideia é que se tenha isso como uma rotina clínica para poder não descartar esse sangue. Doutora Stephanie Lopes, há quantas anda o estudo para a vacina? Eu falei da vacina, que a gente tem uma vacina hoje para malária falciparum, e o foco do meu estudo é um estudo que a gente chama de ainda uma pesquisa preliminar, né, pré-clínica. Ela ainda está na validação dessa formulação vacinal, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa olhar para a malária vivax, que causa menos mortes, causa menos casos, né? Hoje a malária vivax no mundo é responsável por 3% dos casos de malária, então 97% quase é pelo Plasmodium falciparum, que tem maior relevância porque a África que é assolada com a doença, mas a gente não pode deixar de esquecer, porque 130 mil casos aqui no Brasil não são casos que a gente pode deixar esquecidos. A senhora tem um número de casos no Amazonas, por exemplo, por ano? No Amazonas, olha, eu não me recordo. Pode ser aproximado, doutor. Eu me recordo... 130 mil no Brasil, né? No Brasil. A gente teve, acho que 15 mil casos em São Gabriel da Cachoeira, 6 mil casos em Manaus. Então, eu acredito que a gente deve estar aqui... O Amazonas é o estado que lidera, tá? Sim. Então, eu acho que deve ser uns 30 mil 35 casos por ano, casos. Né? Então, é o primeiro estado, tá? Até também pela sua territorialidade, mas é o estado que lidera, dos estados da região amazônica, que lidera em número de casos. Então, assim, a gente não pode negligenciar isso, e não é só aqui. A gente tem malária vivax no Sudeste Asiático, e em toda a América a gente tem essa predominância desse parasita, e ele é um parasita mais difícil de se controlar, né? Eu estava falando da forma latente, que a droga precisa estar presente no tratamento para a gente poder eliminar, e ele também tem uma situação que o parasita
parasita aparece, o parasita que é infectivo para o vetor, que é o mosquito, ele aparece no sangue antes dos sintomas. Então, o que acontece? Mesmo a pessoa que é diagnosticada cedo, né, no serviço de saúde e é tratada, ela, antes de chegar ao serviço de saúde, ela já estava transmitindo para o vetor. Sim. Então, ela já passava a doença para a próxima pessoa. Então, nesse sentido, ela se torna mais desafiadora que a malária falciparum, que o parasita o parasita que infecta o vetor, que é o responsável pela infecção, aparece depois dos sintomas. Ou seja, para a malária falciparum, se eu entro com tratamento precocemente, eu não infectei o vetor. Então, com isso, eu já tenho um controle mais fácil do que para a malária vivax. Então, ela impõe esses desafios e ela provavelmente vai ser a malária mais difícil de se eliminar. Tanto que no Plano Nacional de Malária, a gente tem a eliminação da malária falciparum primeiro e os últimos 5 anos, de 2030 a 2035, focado na eliminação de malária vivax. Então, esses últimos 5 anos focados nessa espécie vão dessa dificuldade. Então, o foco do meu estudo é tentar desenvolver uma vacina que seja eficaz contra este parasita, que é o que nos preocupa em números epidemiológicos, né? E também tem esse gargalo mesmo das ações que a gente tem hoje para eliminá-lo. E ainda que a gente pense que a malária consiga ser eliminada do Brasil, a gente tem que pensar que a gente tem o vetor e que se por acaso chega um viajante, por exemplo, portando parasita, a gente tem risco de reintrodução. Sim. Então, isso também está posto no plano, que a partir de 2035, a gente, se eliminada, né, a gente tem que estar vigilante. Hoje, pelo que eu li dentro do manual, a gente tem cerca de 1.000 casos que não são nacionais identificados aqui no Brasil. Então, 1.000 pessoas por ano portando parasita da malária são diagnosticadas aqui no país. Então, a gente tem tráfego de pessoas que vieram de fora para dentro. De outro país, né? Que pode ser tanto da América Latina, da África, de todo mundo, que venham portando o parasita. Então, a gente também tem que pensar que a gente pode ter reintrodução uma vez tendo vetor que é suscetível. Hoje, em termos do seu estudo, as possibilidades elas estão tendendo mais para o mais ou para o menos em termos dessa vacina e logicamente, para que até 2030 consiga-se, dentro desse plano do governo, atingir a meta. Hoje, né, os nossos estudos, que eles são ainda na pesquisa pré-clínica, eles levam um tempo, né, para ser desenvolvido. A gente viu na Covid uma aceleração, né, da geração de vacinas e do produto final estar disponível para a população mesmo, de um vírus tão novo. Então, a gente espera que hoje também para outras doenças a gente avance mais rápido na produção, avaliação pré-clínica, avaliação de segurança e eficácia num tempo mais curto, mas são estudos que são demorados e diferente da Covid, porque o que a gente teve na Covid? Uma população sucumbindo à doença e suscetível à doença bastante grande para a gente se estudar. Isso facilita os estudos porque basicamente todo o Brasil, todo o mundo era alvo do sujeito da pesquisa. Sim, poderia ser pesquisada a segurança e a eficácia dessa vacina para a Covid, porque todo mundo estava num cenário de transmissão da doença. Quando a gente fala de malária, eu estou falando de 130 mil casos por ano no Brasil. Quantas pessoas a gente teria para abordar o estudo e verificar se a vacina de fato promove a redução do número de casos de malária? Então é um estudo que leva mais anos. Agora, o campo de ataque é a Amazônia primeiro, não é, doutora? Para depois a erradicação passar para todo o Brasil. O ponto é erradicar primeiro na Amazônia. A eliminação ela é focada para a Amazônia, porque 99% dos casos são da Amazônia. Mas existem ações focadas para malária da região extra-amazônica. A gente até chama assim, malária da região extra-amazônica, porque há pontos focais, onde você tem inclusive surtos, que são regiões de Mata Atlântica, onde você tem a doença também presente. E você tem, então, vetores suscetíveis que são diferentes dos vetores daqui. Mas é importante lembrar, né, que a malária, ela teve em todo o território brasileiro, né? Ela já foi uma doença de todo o território brasileiro. Hoje ela está concentrada na região amazônica, onde a dificuldade para se ter as ações que foram colocadas como controle vetorial e também acesso ao serviço de saúde, nós temos que colocar, né? Nós temos populações extremamente isoladas, onde o acesso é muito dificultado, onde uma pessoa demora muito mais tempo para ter um diagnóstico e receber um tratamento adequado, onde para a gente levar uma medicação para essa população é muito
muito mais difícil do que nas outras regiões do país, né? Então, é claro, houve um esforço, foi chamado Plano de Erradicação da Malária, onde se eliminou basicamente a malária do território nacional, ficando quase restrita à região da Amazônica, com alguns pontos como Mato Grosso e também nessas regiões extra-amazônicas, onde a gente ainda tem malária, mas são números extremamente menores. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que, por eles terem números menores, a vigilância para a malária ela também é menor. Então, demora-se a se suspeitar de malária, por exemplo, e por essa demora na suspeição, os casos também são mais graves naquela região. Porque demora-se para se diagnosticar e se tratar, levando mais tempo o parasita dentro do sangue das pessoas, ocasionando casos mais graves. Então, enquanto a mortalidade na região amazônica é baixa, a mortalidade nas regiões extra-amazônicas, elas são infinitamente maiores, por conta da demora no diagnóstico. A senhora disse há pouco que, em relação ao estudo, né, para a vacina, é o que está sendo desenvolvido na Fiocruz Amazônia, ainda vai levar algum tempo, né? Precisa de mais tempo. Me diga uma coisa, eu vou criar uma situação hipotética aqui. Claro. Ok? Eu convidando a senhora para voltar aqui em 2027, né, daqui a 5 anos, o que a senhora gostaria de me dizer sobre o avanço desse estudo? O que a senhora acha que daqui a 5 anos poderá contar numa conversa comigo sobre o avanço da vacina? O que a senhora espera? A nossa expectativa, né, é que a gente tenha um projeto de duração de 2 anos, onde a gente já tem um plano de desenvolvimento para sair da fase que é a pré-clínica, onde eu estou estudando se a vacina ela tem um potencial de bloquear a malária dentro de um cenário fictício, onde eu não estou usando pessoas para fazer esse teste. Então, eu trabalho com mosquitos, porque a vacina envolve a proteção da infecção no mosquito, e trabalho com células. Então, a gente produz essa vacina, né, através de uma plataforma, uma vacina de vetor viral, como a gente viu aí para a Covid. Essa vacina é produzida no Japão. Essa formulação vacinal ela é aplicada tanto em camundongos, né, em roedores, como em macacos, e eu recebo, na verdade, o anticorpo que essa vacina produz purificado desses animais. E aqui no Brasil, porque a gente tem a malária vivax e eu preciso estar num lugar endêmico para fazer essa avaliação, porque esse parasita não é cultivável por muito tempo, então eu preciso retirar o sangue da pessoa e estudar esse sangue fora dela. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer a infecção de vetor e vou ver se essa vacina protege a infecção no mosquito. Então a gente chama esse tipo de vacina de bloqueio de transmissão, onde eu impeço o mosquito de ficar infectado, e também vou estudar se ela protege o parasita que é produzido no mosquito de entrar na célula do homem. Então todo esse processo ele é feito in vitro. Então a nossa expectativa é que daqui por volta de 1 ano e meio a gente já tenha resultados suficientes in vitro, até menos tempo se for possível, e a gente possa prover evidências de que a gente possa passar a testar a segurança dessa vacina em ensaios clínicos. Então eu espero em 2027 estar no meio do desenvolvimento de ensaios clínicos de segurança, pelo menos, mas se pudesse, né, se a gente tivesse essa pernada, essa aceleração no desenvolvimento de eficácia, onde a gente testaria, né, aplicaria a vacina num estudo caso controle, onde pessoas são vacinadas e pessoas não são vacinadas, e a gente avalia se a vacina protege ou não a transmissão da doença. Né? Então esse é o que a gente visa. Essa vacina que eu estou testando, ela ainda é um pouco mais complicada, porque a gente testa se ela protege a infecção no mosquito e também no homem, porque ela carrega 2 partezinhas do parasita, uma que é importante para a infecção no homem e a outra que é importante para a infecção no mosquito, que são vacinas que a gente chama de mais de um alvo, né? Isso a gente tenta fazer isso para somar os esforços e tentar controlar a doença. Isso está sendo feito não só pela gente, existem diversos grupos trabalhando. O que muda é a partezinha que a gente está usando, a estratégia de produzir, igual a gente viu para a Covid. Então tem vacina que é de vetor viral, tem vacina que é inativada, tem vacina. Então essas estratégias elas são diferentes nos grupos, e eu espero a nossa ou aquela que for, que a gente tenha avanços para a vacina, para a malária vivax nesse tempo, porque apesar de ser uma esperançosa e de que eu gostaria de dizer aqui que hoje o que a gente tem é suficiente para eliminar a malária, a gente tem muitas ressalvas de que não, né? Que hoje o que a gente tem de armas na mão não é possível para a gente eliminar. A gente precisa, talvez, de algo mais. Esse algo mais não necessariamente é a vacina,
né? Mas a gente precisa, por exemplo, diagnosticar pessoas que não têm sintomas, mas portam o parasita. Isso é uma realidade. Ainda tem isso. Então a gente tem as pessoas assintomáticas e que elas são reservatórios para o mosquito. Sim. Elas infectam o mosquito e elas mantêm o ciclo. E qual é o problema? Elas não vão ao tratamento porque elas não têm sintomas. Sim. Quem vai buscar diagnóstico de malária se você não se sente adoecido? Claro. Então, enquanto para mim a gente não pegar esse gargalo também, que são os assintomáticos, fica difícil. É claro que com as estratégias a gente vai tentar dirimir ao máximo, inclusive os assintomáticos, porque se eu controlo os sintomáticos e a presença de vetor, eu também vou controlar os assintomáticos. Mas, com muita ressalva, eu acho que a gente tem hoje na mão talvez não seja suficiente. A gente ganhou uma ferramenta muito boa, que é uma nova droga, que está sendo, está numa etapa que a gente chama de testagem da vida real. Ela está sendo implementada, mas em alguns locais só, porque precisa ter uma infraestrutura, que é a tafenoquina, né, que é uma droga que mata o parasita latente, que eu falei da malária vivax, mas numa única dose. É uma dose única, diferente da outra, que são 7 doses. Ou seja, não tem o problema da pessoa esquecer de tomar, deixar de tomar, porque ninguém gosta de tomar remédio, né? Então, uma única dose, ele sai quase do diagnóstico com a droga tomada, né? Posso até olhar ele tomando, muito mais simples. Né? E eu, como um agente de saúde, por exemplo, posso observar se ele tomou esse comprimido. Só que ela é uma droga que tem, por ser dose única, ela tem algumas restrições de uso e por isso, nesse momento, ela está sendo acompanhada, feita na Fundação de Medicina Tropical, por exemplo, e também em Rondônia. Então, a gente tem essa nova arma que provavelmente vai ajudar muito a reduzir o número de casos de malária, vai ajudar a gente, eu espero, a conseguir as metas, que é de reduzir 50% dos casos em 5 anos, mas eu não sei se a gente chega à eliminação, porque, de novo, os assintomáticos não são alvo da terapia ainda. Enquanto a gente não tiver um diagnóstico, eu conseguir pegar, porque esse assintomático, o exame que a gente faz da gota espessa, por exemplo, ele não é suficiente para detectar. Por quê? Porque a gota espessa ela é lida pelo homem, precisa ter um volume de parasita dentro do sangue. Muitas vezes esse assintomático tem tão pouco parasita que só um exame molecular consegue detectar, um exame que tenha maior sensibilidade. Esse exame não está disponível, né? Não é fácil de se disponibilizar e ele também demora um tempo para você poder fazer uma intervenção. Então a gente precisa de estratégias. Eu acho assim, o grande gargalo hoje, na minha opinião, para eliminação é esses reservatórios assintomáticos. E claro, ainda lembrar que o acesso melhor à saúde da população rural e indígena da região amazônica é essencial nesse processo. Se a gente não melhorar também o serviço, chegar ali do lado para aquela comunidade, eu também não vou ter uma boa intervenção. Então, isso é primordial, é prioritário, ter esse olhar. E aí, claro, formação e outras ações são importantes, mas se a gente também não olhar para esse lado, que é de que adianta eu ter a ferramenta e eu não ter acesso. Quem tem que ter acesso é essa comunidade, que é negligenciada, que é esquecida. E é esquecida pela região amazônica. Imagina pelo resto do país. Está aí um grande desafio, né? Entendeu? Esse sim, claro, com certeza. Então é uma população extremamente vulnerabilizada, esquecida e que a gente precisa focar o olhar. Eles precisam ter acesso. Essa é a primeira coisa. Então a gente não pode esquecer disso. De nada adianta eu ter a melhor ferramenta do mundo se eu não deixar ela disponível para eles. Doutora Stephanie, é o seguinte, eu sinto, e eu saio dessa nossa conversa sentindo que o melhor está a caminho e eu me sinto assim muito, muito confortável a respeito disso. A Juliana Paz está dizendo aqui que a avó dela é uma idosa, ela está assistindo a entrevista e ela é do interior e ela me pediu que eu citasse um poeta amazonense para a senhora. Claro. Ela diz o seguinte, que o maior ecologista é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a floresta virava palha. Interessante. Uma coisa que alguém está assistindo e ela é do interior e eu disse que um poeta escreveu isso. Doutora, muito obrigado. Imagina, muito obrigado por convite. ter vindo aqui. É a primeira vez que a gente conversa esse assunto sobre a malária. E eu vou falar uma coisa só para a senhora. Daqui a 5 anos eu vou lhe convidar para a senhora voltar aqui para a gente... Com certeza. A gente Volto, saber, espero com saber boas como notícias, qual foi o desenvolvimento,
porque esse assunto é realmente um assunto de saúde pública que tem que receber a máxima importância. Com certeza. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você. Muito obrigado. Por essa conversa. A gente, por hoje é só. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Saúde para todos vocês.